Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. O que diz na sua Bíblia? Mais forte, diga mais forte. Agora olha para o seu irmão, diga esse versículo para ele. Fala, irmão, ore e não pare. Não pare de orar. É verdade, não pare de orar. Não devemos parar. Amém? Nós falamos, a nossa fala foi sobre a visão do reino de Deus. De repente muitas pessoas têm apenas o conceito da visão. Isso é o que? Come pelas beiradas, não é mesmo? É como aquela barata, sai só de noite, ninguém está vendo, e pelas beiradinhas está se alimentando. Deus não tem isso para a gente. Deus quer que você entenda exatamente a visão. E a visão, irmãos, ela produzirá em mim, em você, na vida da igreja, uma transformação, porque a gente passa a viver a visão do reino de Deus. Quando nós vivemos a visão do reino de Deus, irmãos, o nosso coração é tomado por uma chama do Espírito Santo. Passamos a nos apaixonar, a amar aquilo que Deus nos mostrou. Deus nos mostrou a sua glória, Deus nos mostrou que somos importantes para Ele. Nós não somos importantes talvez para o Zezinho da esquina, mas para o dono do céu e da terra, daquele que morreu e ressuscitou. Para esse eu sou importante. Então eu me sinto amado, e eu só posso, irmãos, dar aquilo que eu recebo. Se eu não recebo, eu não consigo dar. E Deus nos amou primeiro. Essa paixão invade a minha alma, então ela começa a arder por conta da visão. Peraí, eu estava perdido como um cego pecador, estava na lata do lixo, na escória da sociedade, mas a mão de Deus me alcançou. Hoje eu quero ser a mão de Deus, porque alguém foi a mão de Deus em favor da minha vida. E eu quero entender que isso passa a ser um compromisso. Quando eu entendo que existe muitas pessoas, irmãos, sendo burladas na sua mente, ou seja, o inimigo está mentindo de uma maneira descarada, mas muito descarada. Eu ouvi um irmão dizendo, não lembro quem foi, ele disse assim, foi num casamento, o padre, com todo respeito a essa doutrina, o padre disse lá, sobre o milagre de Jesus, no capítulo 2 de João, dizendo, olha, Maria mandou Jesus fazer, então, no casamento, para você ser bem sucedido, faça tudo o que Maria manda, viu? Isso não é verdade. Há uma distorção. A Bíblia diz que Maria olhou para Jesus, apresentou Jesus através do olhar para aquele servo, disse, olha, está vendo aquele varão lá? Então, façam tudo o que ele vos mandar. Ele tem toda a ordem, ele tem todo o poder. Muitas vezes, irmãos, o inimigo cega as pessoas por falta de entendimento. E se nós não temos o entendimento da visão, de repente alguém que tem ali apenas um conceito distorcido da visão, vai falar para você, essa visão aí não é boa não, rapaz, eu já ouvi falar. Então eu quero entender que essa visão, irmãos, ela veio de Deus. Ela veio de Deus para mudar a nossa história. Mas isso vai acontecer a partir do momento que nós passarmos a ter um compromisso e um comprometimento. Quando eu tenho esse compromisso, esse comprometimento, eu passo a exalar essa visão através dos meus poros. Por quê? Porque ela está encharcada no meu coração. A minha fé exala o bom perfume de Cristo. Então a minha fala vai ser o quê? Almas que precisam ser ganhas por Jesus Cristo. Eu passo a viver. Irmãos, o que é viver? Viver, irmãos, é respirar. Viver, irmãos, é ser alimentado. Viver é ser cuidado. E é exatamente isso que Deus quer usar na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida e através dela. Eu quero entender, irmãos, que tudo aquilo que Deus está permitindo o nosso irmão Paulo passar, eu não vi ainda nenhuma reportagem, mas eu vou pedir toda essa reportagem para o canal 6, canal 8, quem puder nos abençoar, para que a gente faça um compêndio. E assim, irmãos, Deus já me deu uma estratégia, eu até compartilhei isso com o irmão Osni, para que a gente venha ganhar outras almas para Jesus Cristo. Às vezes a gente acha, irmãos, que estamos passando por um problema e que Deus esqueceu da gente. Isso não é verdade. Quando eu passo a ter um compromisso com Deus, a Bíblia diz, olha, por causa do meu nome padecereis perseguições. Paulo chega para Timóteo e diz exatamente isso. Se você quer viver piamente o nome de Cristo, prepara o lombo, você vai sofrer perseguições. Eu tenho dito isso para o Alexandre, pastor, não é? Chega aqui bonitinho, gravateadinho, né? Ganha Obrigado, irmãos, pelo sapato lindo que vocês me abençoaram no aniversário, muito obrigado mesmo. Vou vir com ele só no dia domingo, aí vou mostrar assim, domingueiro, né?
Amém? Se Jesus não voltar antes, é óbvio, né? Então, o Alexandre, eu tenho falado para ele: olha, prepara o lombo porque o negócio é ardido. Mãe. De repente uma ovelha vai lá e dá um coice. Olha, mas não é ovelha? Eu achei que era, parece um cabrito, me machucou aqui. Sabe o que você vai fazer, Alexandre? Pega o cajado e sampa o cajado nessa ovelha. Quebra a patinha dela. Pastor, o que é isso? É o que a Bíblia manda fazer. Poxa, o pastor foi duro comigo. Que visão é essa de MDA? Ele disse que a visão é amor. Tanto é amor que aí o Alexandre vai pegar a ovelhinha no braço. Vai estar machucado. Falar: e aí, você lembra? Foi corrigido porque eu amo você, por isso que eu te corrigi. Então, às vezes a gente acha, irmãos, que compromisso é apenas aparecer em momentos de flashes. Não é assim. Eu quero entender, irmãos, que esse compromisso, ele vai um pouco além. Eu passo a sacrificar, no bom sentido da palavra, irmãos. Não temos que pegar um boi, um animal e fazer todo aquele ritual como se fazia no Velho Testamento. Não é isso. O sacrifício, irmãos, é permitir que a minha carne morra e que o meu espírito se submeta ao meu Senhor. Eu estou me sujeitando a Deus, resistindo à minha carne e ao diabo, para que Ele possa me abençoar. Eu tenho um compromisso, eu passo a morrer pela visão. Irmãos, muitos de nós não abraçamos, irmãos. Daqui a pouco nós vamos não abraçamos, irmãos, a visão, porque temos apenas um conceito. Estamos só por de fora. E quarta-feira nós estamos aqui trabalhando exatamente com isso, irmãos, com a visão e não com o conceito. Deus quer usar a sua vida. Faz um parênteses comigo. Daqui mais uns anos nós vamos ter a Copa do Mundo no Brasil. Muitas pessoas só têm um conceito de que é uma Copa. Eu só tenho um conceito. Mas a bem da verdade, eu estou entrando já na visão. E eu estou entendendo, irmãos, que os organizadores estão enfrentando péssimas dificuldades. Eu tenho visto isso. Quando nós entramos dentro de uma visão, irmãos, é porque Deus está nos direcionando. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus está à nossa frente. Se você está entrando numa visão do relacionamento conjugal, prepare-se para que um dia a sua esposa possa falar com você bem alto: já vou, meu marido. Ou ao contrário, né? Mas é verdade, irmãos. Temos que não apenas ter conceito de relacionamentos conjugais, não ter apenas conceito de uma amizade. Às vezes a nossa amizade, porque somos seres humanos, eu quero nos comparar, com todo respeito a vocês, eu estou nessa, como porcos e espinhos. Às vezes não dá para a gente ajuntar muito. Quando ajunta, a gente espeta os outros com uma palavra mal falada. Aí entra, irmãos, a grande visão do MDA. Nós temos que ser tardio em irar. Temos que, sim, irmãos, não julgando as pessoas, mas sim levando essas pessoas a entenderem que não temos que viver o conceito da visão, mas nós temos que viver exatamente a visão, morrer por ela. Então eu vou viver a palavra de Deus. Que nós possamos entender, irmãos, que essa visão não tem como ser produzida em nós e através de nós, se nós não tivermos uma vida de oração. Por que nós somos, irmãos, levados, impelidos a orar? Porque Deus quer usar as nossas vidas. Por que Deus te chama, através do pastor, de um amigo, de uma pessoa, para você estar no culto, na casa do Senhor Jesus? Porque Deus quer te abençoar. Ora, então Deus abençoa só aqui? Não, meu irmão, claro que não. Deus abençoa você na rua, na sua casa, aonde quer que você esteja. Uma vez eu estava com uma dor de cabeça que não sarava. Eu já tinha ido num doutor Américo Nicolati, um doido aí, um médico. Ele é médico meio de doido lá, né? E eu fui, minha mãe: não, você tem que ir. Eu me submeti à minha mãe, que eu não aguentava mais aquela dor de cabeça, né? Eu estava voltando para Jesus, eu falei: meu Deus, esse negócio acho que é do capeta. E ficava aquele trem na minha cabeça: deve ter um demônio aqui dentro, né? Eu pensava assim, irmãos, e aí fez aquele negócio todo e não deu nada. Quando eu entrei na minha casa, no apartamento, eu não aguentava mais. Eu chorei, irmãos, debaixo do chuveiro, sentei no chão ali, falei: Deus, que não seja mais essa água, mas seja o sangue do Cordeiro derramando sobre a minha cabeça, Senhor. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, eu creio que o Senhor pode me curar. Naquele mesmo momento, até hoje, nunca mais eu senti isso. Nunca mais eu senti aquilo lá, não. Deus me libertou, porque eu falei: Deus, eu quero, eu preciso, eu me revisto, eu me encharco do teu sangue. Quando nós oramos ao Senhor, irmãos,
nós estamos entendendo que Ele é o único e o todo-poderoso que pode edificar a minha vida e edificar a vida da igreja. Nós entendemos, queridos, que Deus fará tão somente, irmãos, acontecer na sua vida aquilo que você pede, a partir do momento que você estiver inserido na visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Eu entendo que existem muitos versículos, mas vem um na minha cabeça, né? Buscar primeiramente o reino de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, esquecendo de tudo aquilo que a nossa carne, daquilo que o nosso coração almeja, eu estou tendo a visão do reino. Então eu estou dizendo, Senhor, eu não quero apenas entender, Senhor Jesus, que a visão, ela vem somente como um conceito. Não, eu quero entrar no meio da visão, eu quero mergulhar no oceano da visão do teu evangelho. E qual é a visão de Deus? Curar a minha alma, restabelecer a paz sobre a minha Jerusalém. Ele quer, irmãos, sarar as minhas feridas. A Bíblia diz que Deus é quem permite tudo, mas Deus permite pela dureza do meu e do seu coração. Por que que às vezes a gente não consegue conceber bênçãos? Porque nós estamos, talvez, irmãos, numa grande desobediência. E não são as grandes que às vezes vão fazer a diferença, mas as pequenas que a gente não considera que seja desobediência. Essas vão se ajuntando debaixo dos nossos pés, e quando a gente menos espera, aquele chão já não tem mais, desmoronamos. Eu quero entender que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, nós estamos colocando Deus de uma maneira muito específica em persistir que o reino de Deus persista na minha vida. E quando o reino de Deus persiste na minha vida, é porque Deus quer alargar a minha visão, Deus quer alargar o meu conhecimento, e através da minha visão, do meu conhecimento bíblico, eu posso falar no nome de Jesus. Eu posso falar com a autoridade deste nome. Por quê? Porque eu não tenho só o conceito, eu tenho exatamente, irmãos, aquilo que eu preciso. Eu tenho um coração tomado em chamas. Eu tenho a minha vida não mais por preciosa, mas Jesus vivendo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E isso reproduz na minha vida, irmãos, algo contínuo. Ou seja, eu chamo isso de santidade. Santidade, ela traz unidade, irmãos. Quem não quer ficar do lado de um homem santo? Fala para mim. Quem não quer ficar do lado de uma mulher santa? Fala para mim. Todos nós queremos. Quando a coisa aperta, eu lembro muito bem, e até hoje não é diferente. Vou falar da minha mãe na fé. Ela mora ali no parque. Esqueci o nome do bairro. Oh, Jesus. Lar do Trabalhador, obrigado. E todas as pessoas, irmãos, um fluxo é muito grande, porque a rua lá é igual a rua de Cuiabá, daqui ó, daqui ali, só passa um carro. Acho que os carrinhos dele deviam ser pequenos naquela época. Só passa um carro. E aí, vai lá para ela orar, irmãos, para ela aconselhar, 10, 15 pessoas, cada um vai com um carro. Acabou a rua. O povo fica num veneno que vocês precisam ver. Mas aí, irmãos, eles passaram a enxergar a vida dela como uma mulher santa. Aí quando acontece todo esse atropelo, não, o missionário ali está orando por alguém. Eles passaram a entender e a conceber que aquilo provém de Deus. A santidade, irmãos, nos traz entendimento de quantidade, de qualidade. Toda santidade, ela gera uma unidade. Todos nós queremos ficar. Por quê? Jesus diz, olha, sede santo porque eu sou santo. Aonde Jesus ia, ele era um imã, não é mesmo? Atraía a atenção de uma grande multidão. Nós falamos quarta-feira que nós não podemos viver enquanto multidão, mas enquanto discípulos. Multidão não tem um conceito real da visão do reino de Deus. Eles somente estão pelas beiradas, eles são apenas aqueles que acompanham de longe ou até mesmo de perto, mas não têm um compromisso e não são compromissados. Mas a partir do momento que essas pessoas têm essa unidade com Deus, somos um no corpo de Cristo. Você é um no corpo do Senhor Jesus, porque Ele mesmo fala dessa unidade. Eu e meu Pai somos um. Se você está me vendo, você está vendo o meu Pai. Quando nós entendemos isso, irmãos, essa santidade gerando essa unidade gera então uma excelente qualidade. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de igreja nós queremos ser nessa terra? Gera uma qualidade, a melhor qualidade. Se nós passássemos pelo Imetro de Deus, qual seria a nota que nós receberíamos? Eu particularmente, vamos ver de uma maneira singular. Que nota você acha que o Espírito Santo daria para você?
Que nota? Pense, não precisa falar. Que nota? Puxa vida, estou baixo na média, né? Então, com 7 você passa raspando. Mas passa! Para com esse negócio, os meninos aí, né? De querer tirar só 7 raspando. Gabriel, eu puxo ele mesmo, né, Gabriel? Não, mas 7 passa, pai. Eu sei que passa, mas passa sim, né? Uou! Não é dessa maneira que Deus quer. Que nota será que o Espírito Santo daria para nós? Só a título de uma maneira simbólica. Outra, irmãos, de maneira pessoal. Agora, congregacional. Que nota o Espírito Santo daria para essa igreja? Se a nota está baixa, o erro está em nós. Se a tua nota está baixa de uma maneira pessoal, o erro está em você. O erro está em mim. Nós podemos mudar essa história. De que maneira? Nos parecermos com o nosso mestre. Nós temos que entender que a finalidade de Jesus aqui, irmãos, era uma só, única: ganhar almas para o reino. Certa vez chegou um discípulo: Senhor, eu quero te seguir, onde você for eu vou e tal, e é o cara, e de repente Jesus olha para ele e fala assim: olha, a raposa tem os seus covis, os pardais têm lá os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde recostar a sua cabeça. Jesus não tinha uma casa específica, irmãos, embora ele nascesse de uma família, ou de uma mãe, com casa. O que ele quis dizer? Que a vida dele estava nas mãos de Deus, e aonde o Espírito Santo o levasse, ele ali estaria. Se ele ia comer, ele não queria muita preocupação com isso não. Se ele ia dormir numa casa, uma cama box, não é mesmo? Nós fomos pescar uma vez com uns camaradas aí, e aí ele perguntou assim: que tipo de cama tem lá? Pai, beliche. Ah não, se não for box eu não vou dormir. Mas você quer pescar ou você quer ir para um hotel? Né? Então muitas vezes a gente quer chegar diante de Deus, irmãos, como aqueles que vão apenas consumir, e achamos que Deus é o nosso garçom, serve aqui, serve ali. Eu sou muito chato quando eu vou numa churrascaria. Eu não gosto nem de ir com crente, para ele não ver o tanto que eu como, porque crente fala muito, viu, irmão? É verdade, estou brincando. Irmãos, a bem da verdade, nós podemos entender que essa quantidade é gerada mediante, irmãos, a minha santidade. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: ó, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a essa. Agora, entenda uma coisa: eu não estou vendo a sua vida lá fora, mas Jesus está vendo. Outras pessoas estão à sua volta, elas estão contemplando quem é você de fato, fora das 4 paredes da Igreja Batista Cerradinho. De repente aqui nós colocamos ali aquela máscara e passamos a ser santo para o nosso pastor, né? Eu vivi essa mentira por algum tempo, mas eu pude entender, irmãos, que isso era uma grande farsa do diabo. E aí então eu tratei de arrumar a minha vida, eu tratei de viver uma vida santa que agradasse o meu Deus, porque aonde meu pastor, algum irmão me visse, ia ver Jesus na minha vida. Temos que ver Jesus na vida dos irmãos. Nós não temos que ver um eloquente pastor, um bom administrador, um cara excelente em determinada área administrativa, ainda que isso seja bom, mas o necessário, o que é bom mesmo, é ver Jesus na vida dos irmãos. E quando isso acontece, irmãos, nós passamos a clamar pelas nossas autoridades, pelos obreiros, a clamar a Deus por um espírito de sabedoria e de revelação, para que Ele nos mostre a vontade dEle através da sua palavra. Não encher a barriga, deitar e dormir, ter aquele pesadelo: pastor, eu tive uma revelação de Deus. Sabe como foi a feijoada, não? Então às vezes é isso. Para que a gente tenha uma revelação de Deus, irmãos, não é assim não. É muito jejum, muita oração, muita santidade. Porque quando você jejua, você clama, ora, você está mais perto da luz. A Bíblia diz que Deus é fogo abrasador. Então aquelas impurezas que estavam na minha vida e na sua vão sendo queimadas, as gorduras, vai ficar somente a presença do Espírito na minha vida e na sua vida. Aí nós vamos ver aquilo que Deus quer nos falar. Não é simplesmente, irmãos, cuidado com esse negócio de revelação. Ah, o irmão lá revelou, né? Deus me usa pela misericórdia, irmãos. Eu fico às vezes preocupado com isso, né? Nós temos que entender, irmãos, que a extensão do reino é necessário. Nós precisamos entender que esse salão precisa ser concluído. Esse mês passado nós tivemos apenas R$1.000 e poucos para construção. Uma bênção, mas poderia ter sido melhor. Teve um mês aí que nós entramos numa campanha, Deus levantou aqui R$8.000. Então isso mostra que o nosso coração não está dentro da visão ainda. Precisamos voltar para essa visão. Nós entendemos, queridos irmãos, que para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, precisamos exatamente buscar a presença de Deus. Eu gostaria que alguém lesse para mim, vamos parar por aqui, Efésios capítulo 3, 14 a 21. Efésios
capítulo 3, 14 a 21. Amém. Talvez na sua versão está assim no capítulo, no versículo 14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. O que ele está dizendo aqui? Olha, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, ele venha nos exaltar. Eu estava conversando com um pastor, ele disse assim para mim, falei, vamos comer, tomar um café ali? Ele falou, não, eu estou em jejum. Então eu falei, estou em jejum porque eu quero que Deus me use em revelação, eu quero que Deus me dê o dom da cura, né? Eu falei, é verdade? Eu falei, estou com um propósito aí de 15 dias. Aí eu instruí ele que não é somente dessa maneira. Às vezes a gente acha, irmãos, que para receber alguma coisa de Deus, eu tenho que dar alguma coisa. Não, é ter um coração totalmente aberto. Aí é o tempo dele, amém? Diga para o teu irmão, se encaixe na visão. Irmãos, a visão vai nos trazer exatamente o que Deus quer. Deus vai trazer a plenitude do seu reino. Vamos colocar em pé? A plenitude do reino que nós queremos e do que nós precisamos. Eu gostaria que os professores, agora são 19 para as 10, que nós soltássemos às 10h25, para estar 10h30 aqui, pastor. 10h20, tá bom, 10h20, o pastor está dando essa orientação, 10h20, todos os professores, por favor, soltem, e eu gostaria que toda a igreja viesse para cá, vai ser bem rapidinho, não vamos demorar muito, amém? Enquanto batista, você precisa aprender também sobre essa liturgia da parte administrativa na casa do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, que ela não alcance apenas a mente, meu Deus, que nós não venhamos ter um conceito, ó Deus, um conceito de oração, só um conceito da visão, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor reproduza em nós, ó Deus, um verdadeiro compromisso, uma verdadeira transformação, que o nosso coração seja tomado em fogo, meu Deus, por amor à tua obra, que nós possamos morrer, ó Deus, em favor das almas que estão padecendo nesta terra. Queremos ser uma igreja, meu Deus, cheia do teu Espírito. Por isso nós nos colocamos, ó Deus, diante do seu altar, nos colocamos de joelho por esta causa. Fala ainda, meu Deus, através do ensino, usa os teus servos, professores e os alunos para entenderem a tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Podem ir para as suas salas, Deus abençoe a todos.